Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo de Inglês e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a escola, a Inglês com Propósito, como surgiu, qual o objetivo, um pouco sobre mim e a metodologia. Primeiramente, eu estudo inglês desde 1996, no qual comecei a estudar e sempre obtive dificuldade na hora de falar. Até ia bem em gramática, escrevia tudo. Até que então, em 2002, eu tive uma oportunidade de ir para a Inglaterra. Estava estudando, tentando me comunicar, mas a minha grande surpresa foi quando eu cheguei lá. Eu não conseguia entender nada que o nativo estava falando. Aí eu percebi que é muito difícil falar. Falei, nossa, eu sei tanta coisa em gramática, mas na hora de falar não vem as palavras. Se você se identifica com uma dessas formas, eu acho que o momento é esse, de você estar destravando. E outra coisa, aí eu fui estudar, fiz uma faculdade de letras, no qual eu aprendi através da fonética e fonologia, na pós-graduação em língua portuguesa, que é possível o brasileiro destravar através do som das palavras. Conheci o professor Valmir Raia, que é o coordenador desse projeto, no qual me ensinou a técnica de como destravar o brasileiro através da fonética e fonologia, no qual tive a oportunidade de estar dando aula durante 4 anos ali. E aí eu fui me aperfeiçoando nessa questão. E nesse meio tempo surgiu a ideia de fazer a escola e desenvolver, na verdade, a escola em inglês com propósito. Por que o propósito? Porque o propósito não é o do Marcelo, mas sim da pessoa que quer aprender. O que nós temos que entender é que em determinado ambiente, em determinada situação, nós temos que aprender aquilo. Se eu estou numa viagem, eu tenho que ter palavras dentro da minha mente no qual eu expresse aquele momento. Entenda também. Se eu estou no negócio, no trabalho, a mesma coisa naquela área. Então, o que eu percebi? Que a dificuldade do brasileiro é em determinada situação. Por quê? Vamos supor, eu estou falando agora com vocês e automaticamente as palavras vêm na minha mente. Eu não estou preocupado se está no passado, presente e futuro, mas elas vêm porque elas estão internalizadas, igual uma criança. Eu ouvi, internalizei e falei. Então assim a metodologia trabalha. E outro detalhe, quando a gente torna-se adulto, mesmo com tempo de estudo de inglês, se a gente não tem essa questão do entendimento da fonética e fonologia, automaticamente nós vamos travar em algum momento. E nós não falamos sobre tudo. Vamos supor, se você for falar sobre física, química para mim, eu vou ficar voando, porque eu não entendo naquele momento aquela linguagem. Então é isso que nós temos que aprender, que nós temos que ter um foco naquilo que eu quero, naquilo que queremos, na verdade. Então é isso que a Inglês com Propósito vem para você. Além de ensiná-los a destravar através da fonética e fonologia e direto no seu foco, no seu objetivo. Por isso que nós colocamos aqui curso totalmente voltado para a comunicação em inglês e outro detalhe, voltado para a necessidade de cada um. Tá bom? Então vou estar explicando agora um pouco sobre a metodologia. Vamos lá, a metodologia, como ela funciona. Como eu disse para vocês, através uma parceria através da Harvey Idiomas foi desenvolvido esse projeto, tá? Então nós vamos pegar a início o exemplo de um músico. Um músico, para que ele possa identificar uma nota musical, ele tem que saber qual símbolo essa nota corresponde, tá? Então, o que nós temos que saber? Que o som que nós pronunciamos é o que está escrito aqui, vou fazer um resumo, né? O que nós falamos, o nosso som, ele é representado também através de símbolos, que nós chamamos de símbolos fonéticos, tá bom? Então o que é isso aqui? Vamos ver aqui através do professor Fernando Júnior, que foi meu professor de pós-graduação, professor que deu aula na UNG, e também ele deu aula na USP, tá? Ele vai falar assim, ó. O que é um fonema? É uma função neuronal de identificar e armazenar um som no cérebro e de produzi-lo pelas contrações musculares do aparelho fonador. Sendo assim, uma criança, antes de começar a falar, primeiro ela ouve os sons, o fonema identifica e depois os registra. Após a identificação e registro dos sons, o aparelho fonador inicia o processo da produção desses sons, resultando a fala. Resumindo, gente, nada mais é o que? É igual uma criança, ela ouve quando ela é pequena, internaliza e fala. Vamos supor, uma criança de 2 anos, você vai falar assim, ele vai falar para você, pai, eu comi.
Aí você fala, ok, você está usando o pretérito perfeito da primeira pessoa do singular. Você não vai falar isso para ele, apenas ele ouviu e falou aquilo que ele gravou. E assim é o ser humano. O natural do ser humano é isso. Então eu vou dando a coordenação do qual você precisa estar se organizando para fazer isso, através da fonética e da fonologia. Tá? Então normalmente as pessoas falam, Marcelo, é algo dedutivo, inventado? Não. É algo cientificamente provado. Por quê? É através do quê? É através do quê? Do alfabeto fonético internacional, que é uma coisa comprovada, que é o IPA, que nós vamos ver o contraste entre o português e o inglês, tá? Então vou estar lendo aqui para você realmente perceber, ó. A representação dos fonemas convencionalmente se estabelece por meio dos símbolos do alfabeto fonético internacional, que é o International Phonetic Alphabet, é o IPA. Ele deve estar entre barras inclinadas à direita. Quando está em barra inclinada à direita, ele vai falar aqui, há uma transcrição fonológica. Agora, quando está em colchete, é uma transcrição fonética. Tá bom, Marcelo. Estou entendendo, mas o que tudo isso quer dizer? Vamos ver na prática? Por exemplo, nós vemos aqui a palavra. Vamos ver a palavra escrita aqui. Normalmente, quem mora na região sudeste, ele fala desse jeito, né? Tia. Tia. Percebe-se que o dorso da língua dobra automaticamente, né? Fala tia. Nós chamamos isso daqui de alofone, variação de som. Mas quem mora no Nordeste, ele vai falar tia, tia, ponta da língua atrás dos dentes de cima. Então, além de dar o som da palavra, eu dou as variações das palavras. Por quê? Dependendo da região que você tá, tem a questão do sotaque, essas coisas, muda um pouco. Então, nós temos que ver tudo isso, tá? Um exemplo bem claro é essa palavra aqui, ó. Então, o brasileiro, quando se depara com essa palavra, se ele já conhece, ou ele vai falar daughter ou daughter, né? Mas vamos lá para o americano. Por que falar daughter e não daughter? Primeiro fato, que esse T aqui da tradução fonológica, tá? Ele está entre duas vogais. Fazem assim, ó. T, t. Pode perceber que a ponta da língua bate atrás dos dentes de cima. Esse T é um som fraco que nós falamos. Então, automaticamente, em inglês, ele se transforma no som do R da aranha. Por isso que o americano fala daughter. E o britânico, quando eles não fazem isso, né? Ele não faz essa mudança fonética, ele não fala daughter, tá? Lembrando, gente, isso aqui é a representação do som da fala e não letra. Letras estão aqui. Então, uma coisa é algo escrito, outra coisa é algo falado. Detalhe, gente, pode perceber que tanto o português como o inglês vem do alfabeto latino. E que isso tem importância para mim, Marcelo? Pode perceber, ó, D-A-U-G-H-T-I-A. Então eles são parecidos. E quando eu falo são parecidos, eu trago todo o meu aspecto fonético fonológico da minha língua em razão do inglês. Algumas vezes dá certo, outras não. Quem não sabe muito inglês pode falar daughter, né? Ou daughter, ou os que sabem falar daughter, mas não tem um parâmetro na hora da fala. Ele tem o que o professor dele falou, ou o que ele ouviu um nativo falar. Mas ele não sabe a origem e o porquê disso. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês fazendo isso vão te dar o quê? Segurança. Vamos lá, outro probleminha aqui, ó. Rapidamente nós vamos ver aqui, ó. Outro probleminha do brasileiro. O brasileiro muitas vezes, o que acontece? Ele bate nessa questão da escrita e vai pronunciar conforme muitas vezes o que está escrito. Um exemplo bem claro é essa frase aqui, ó. Eu quero morar aqui. Automaticamente, quando eu vejo isso, como eu falo aqui, o brasileiro fala. Vamos para o inglês. Supor que você saiba um pouco. Vamos lá. Eu vou falar o quê? I want to live here. Vou explicar 3 coisinhas para vocês. I want to live here. Se eu falo assim, isso aqui representa a transcrição. Você fala, nossa, Marcelo, um monte de símbolo, não estou entendendo nada. Mas isso no decorrer do curso se torna-se habitual. Tudo que é novo parece difícil. Mas quando você pega o hábito, se torna muito fácil. O exemplo, além dele falar o inglês aportuguesado, ele fala de uma forma errada. Por exemplo, esse verbo morar. O brasileiro fala live. Live, não é isso? O que acontece? Vamos lá, 2 aspectos. Primeiro, palavras terminadas em E em português, eu tenho uma mudança fonética. Tem som de I. Febre, ele, certo? Ou acrescento
ou tem um acréscimo fonético, por exemplo, psicologia, advogado. Em inglês, normalmente, ele cai. Primeiro ponto. E esse I aqui que vocês estão vendo aqui, no inglês ele tem som de E ou som de I. E além disso, se vocês perceberem, muda o significado. Se você fala para mim, I want to live here, se eu for uma pessoa bem, malandra, eu vou falar para você, ok, bye bye. Porque live é partir, deixar, e não morar. Isso eu estou falando na pronúncia, tá? Então tá bom, Marcelo, qual que é o som aqui? É o som do E nesse caso aqui. Então ele vai ficar, repitam assim, ó, live, live. Olha a diferença aqui, gente. Vamos falar pela fonética aqui. Eu falo, vocês vão repetindo, ó. I wanna live here. Vamos lá. I wanna live here. Agora eu pergunto para vocês. I wanna live here é diferente de I want to live here? Totalmente. Além de dar outro significado. Esse é um dos problemas, tá? Marcelo, no que você se baseia então? Então vamos lá. Então eu pego todos os fonemas consonantais que tem no inglês, tá? Juntamente com os fonemas vocálicos, e passo para os meus alunos, no qual vai facilitando na hora de falar e compreender o nativo, porque são sons do inglês, tá? Um exemplo bem claro nisso, vamos ver aqui. Olha essa palavra aqui, ó. Vamos pegar o número 15. Esse aqui tem som do nha. Esse N de perninha falam assim, nha, nha. O dorso da língua ela dobra, tá? Então, ó, eu tenho a palavra. Se eu for pela palavra, automaticamente eu vou falar o quê? Singer, não é isso? Automático eu falo singer, então é som do nha. E aqui eu iria falar singer. Mas na verdade, ó, esse aqui indica que esse apóstrofo aqui, que essa primeira parte é tônica. Então fica singer, singer. Agora eu pergunto, como eu vou entender se eu falo errado e sempre falei a vida toda? Eu vou entender o contexto muitas vezes, mas muitas vezes, dependendo como ele fala na questão das junções, eu não vou entender, tá bom? Olha uma coisa bem simples aqui, ó. Quando eu vejo aqui, Marcelo, esse é name, esse aqui é o som do n, ponta da língua atrás dos dentes de cima. Automaticamente aqui eu não tenho esse E, então fica name, name. Lábio de cima se encontra com o de baixo, ele rompe bruscamente para o ar sair, tá bom? Agora vamos aqui, ó, para os fonemas vocálicos. Eu gosto sempre de pegar esse segundo exemplo, porque é um A dos lábios arredondados, semelhante ao nosso O. Então o brasileiro vê essa palavra, ele fala hot, ainda ele fala o t de tia, do tch, aquele que eu mostrei para vocês. Mas na verdade, esse é o som do A. Fazem assim, ó, ó. Palavra, aqui é o fonema, né? E vamos ver a pronúncia, é hot, hot. Olha a diferença, gente, eu vou falar o certo e o errado. Hot, 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 hot. Vocês percebem que tem uma pequena diferença? É a mesma coisa eu falar para vocês, porta e porta. Fecha a porta. Vocês entendem, mas não sai natural, tá bom? E outro exemplo bem clássico que tem no inglês são esse som do A. O brasileiro vê, ele quer falar about, e na verdade é o som do A. Repitam, A. Então tem a palavra e a pronúncia fica about, about. Então esse é um pequeno exemplo do que eu trabalho, juntamente com as frases, com exercício fonoarticulatório para que vocês destravem. Em questão de pouco tempo, se a pessoa estudar, automaticamente ela consegue ouvir, internalizar e falar. Resolve o problema, que é isso o maior intuito da escola, de resolver o seu problema em pouco tempo e satisfazer também na hora de uma viagem, fazer uma entrevista de emprego e bem, ter segurança na hora de falar inglês. Então, se você gostou, entre em contato, que nós teremos o maior prazer em poder